Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 3 do nosso curso gratuito sobre o Dialux Evo. Se você não assistiu às outras aulas, mais uma vez vou repetir, volta e assista a aula 1 e 2, tá? Que é muito importante para a gente, você chegar no nível que a gente está chegando agora nessa aula, tá? Meu nome é Anderson Campos, eu sou aqui da Escola de Elétrica e esse aqui é o curso gratuito sobre o Dialux Evo, tá? Essa aula aqui, que é a número 3, a gente vai abordar um dos pontos que eu diria talvez o principal do Dialux, né? Não é o único, cada pilar do que a gente está vendo aqui, né? É muito importante para a gente ter o resultado final do nosso projeto de iluminação, tá? Esse terceiro pilar seria a parte de projeto luminotécnico propriamente dito, o cálculo luminotécnico. O que acontece, né? Quando eu fiz a minha formação na faculdade, eu tive poucas matérias de luminotécnica, tá? Isso é uma coisa até que eu acho errado. Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica, né? E aí muitos engenheiros eletricistas trabalham com projeto de instalações elétricas, né? E às vezes cabe a gente fazer o projeto de iluminação, né? Então assim, eu tive até que correr muito atrás para chegar nesse nível de conhecimento que eu tô trocando aqui com você agora. Então assim, eu posso dizer que eu fiz cálculo luminotécnico no termo que a gente fala, né? Na mão, na raça mesmo, né? Depois a gente migrou isso para planilha para facilitar as contas, né? Mas assim, são cálculos teóricos que a gente não consegue visualizar e muitos profissionais acabam ficando com aquela pulga atrás da orelha. Será que o projeto vai ficar adequado? Será que o projeto vai ficar certo? Será que não vai ficar muito claro? Será que não vai ficar muito escuro? Então, acontece um pouco disso, né? Então, o Dialux ele tem umas ferramentas poderosas para ajudar você nisso, tá? Você consegue, te facilita, né? Facilita a sua vida, os cálculos que ele faz para você de forma automática e também você consegue simular de uma forma real como vai ficar, tá? De acordo com a minha experiência prática, existe uma pequena margem de erro, tá? Só que tem alguns fatores que vão influenciar nisso. Por exemplo, um projeto de iluminação que eu já trabalhei, que eu fiz de um galpão industrial, teve um resultado um pouco mais claro, pouca coisa, tá? Não é nada assim. Por exemplo, a gente precisava de 300 lux, ficou 290, em alguns pontos 310, ficou uma variação assim em alguns pontos, por conta de alguns fatores. Quais são esses fatores? Exatamente o que a gente viu nas outras aulas. A parte de acabamento, isso vai influenciar diretamente no resultado, tá? Então, na minha situação, a gente não tinha tempo hábil para fazer o projeto 100% igual ele iria ficar no caso real. Eu não tive tempo de pintar a parede e tal. Na época, o meu chefe falou, faz aí o projeto, a gente precisa entregar isso e a gente tem que chegar pelo menos num valor médio aproximado. Graças a Deus a gente conseguiu e bateu com a prática. Mas assim, o software está aí para isso, tá? Então nesse módulo aqui, vamos lá, vou compartilhar minha tela agora com você aqui. A gente vai fazer o exemplo prático aqui. No nosso projeto a gente tem a parte de um escritório e uma recepção. Na recepção a gente está fazendo um projeto de iluminação mais decorativo. E na parte de escritório a gente está pensando no ponto de vista ambiente de trabalho e a gente vai seguir a parte de o que a normalização fala pra gente que a gente tem que ter, tá? Então vamos para a tela do meu computador aí. Bom, então agora a gente está aqui na nossa tela, né? Você deve se lembrar aí da aula passada. Se caso você não assistiu a aula passada, recomendo que você volte lá para você ver como que a gente chegou nesse resultado aqui, tá? Desse nosso projeto aqui. Na aula passada eu acabei me esquecendo de uma coisa, né? Essa aula aqui a gente vai falar sobre a parte de iluminação mesmo, né? O projeto luminotécnico em si. Mas faltou eu fazer algum acabamento aqui, né? Eu vou fazer rapidamente aqui para a gente deixar o projeto de acordo aí, tá? Então eu vou aqui no catálogo de materiais, já até deixei selecionado aqui, ó. Faltou eu pintar aí, né? A área de fora da nossa edificação, né? Então eu posso segurar a tecla Ctrl, clico nessa parede e clico na outra. Aí eu dou um ESC e giro aí nossa edificação e mesma coisa, né? Pintar material, seguro a tecla Ctrl, clico aqui, tá? Aperto a tecla ESC e aí a gente tem aí a nossa edificação. Outra coisa que faltou também fazer é a gente colocar um telhado, né? Deixa eu voltar aqui em texturas, externo, colocar aqui revestimentos de telhado
Deixa eu ver esse daqui se fica legal. Faltou a gente pintar o nosso telhado aí, né? Então, vamos pintar o nosso telhado, legal? Aí essa beirada aqui, eu posso escolher uma cor aqui, algo parecido com madeira, né? Marrom. Vamos ver aqui um tom de marrom parecido com esse, né? Vamos pegar esse marrom semáforo aqui só pra gente ver se fica bacana aí, tá? Não ficou muito parecido não, tem que ser meio avermelhado, né? Vamos ver esse aqui, ó, marrom vermelho. Vamos ver se fica bom esse. Ficou bem vermelho, né? Não gostei muito não. Vamos pegar então esse marrom cobre, tá? Pintar material. Um pouco melhor, né? Eu vou deixar dessa cor aqui mesmo, só pra gente seguir com a parte luminotécnica. Lembrando que aqui você pode escolher aí o material. Eu poderia usar o mesmo material aqui, fazer isso aqui, ó, debicar. Aí eu copio o material, pintar, tá? Só que aí fica meio estranho aqui, né? Não fica muito legal. Então, eu vou dar um Ctrl Z. E vou fazer o seguinte, vou debicar esse material aqui. Legal? Aí eu venho aqui em pintar, seguro a tecla Ctrl e opa! Foi além do que precisa, né? Aí que eu acabei clicando aqui nessa parede, tá? E aí por último eu vim aqui também pintar material, certo? Então agora vamos começar aqui agora com o nosso projeto luminotécnico mesmo, né? Vamos começar. Basicamente, quando a gente vai fazer um trabalho de projeto de iluminação, a parte de cálculo, né? Cálculo luminotécnico em si, a gente trabalha bastante no menu luz e menu objetos de cálculo, tá? Então eu vou apresentar para você um pouquinho de cada um desses menus aqui, tá? Vamos começar aqui pelo menu luz, tá? Deixa eu só voltar para nossa planta baixa aqui, andar 1, tá? Aqui o menu luz, ele tem vários submenus, né? E tem essas opções aqui dentro de cada submenu aí, tá bom? O que a gente vai estar abordando bastante é o submenu de luminárias e lâmpadas. E também aqui a opção de linhas auxiliares, tá? Como é que funciona, né? O Dialux ele faz uma distribuição para a gente das luminárias e aqui ele tem alguns tipos de distribuição, né? Então, por exemplo, eu já tenho uma luminária selecionada aqui, a gente já vai ver como que a gente importa, né? Esse que a gente chama de arquivo IES, né? Que é o arquivo, o arquivo IES, ele é um arquivo que contém todas as informações, né? Os dados técnicos e necessários para que o Dialux ele execute, né, os cálculos propriamente dito. Então, por exemplo, dentro desse arquivo IES, né, eu tenho até esse modelo aqui, ó, Aquarius ME Premium, né? Esse arquivo ele tem dentro dele o desenho da curva fotométrica, né? Ele tem os dados do fluxo luminoso, qual é a potência em watts, né, da minha luminária, a dimensão da minha luminária, né, qual que é o tamanho dela, tá? Então todo esse conjunto de informações eles ficam dentro do arquivo IES. Com base nessas informações o Dialux consegue aí fazer os cálculos para a gente, né? É claro que assim, o Dialux não vai fazer de uma forma automática e o que ele falar para você vai estar correto, né? Por isso que é importante você ter uma noção e um domínio do software para você interpretar quais essas informações, né? Mas vamos conhecer um pouquinho aqui das funções, né? Daqui a pouco a gente já vê como que a gente importa isso aqui, né? Então, por exemplo, uma vez que eu já esteja com o arquivo IES da minha luminária selecionado, que é o meu caso aqui, né? Eu posso escolher algum tipo das distribuições aqui. Então, por exemplo, desenhar distribuição retangular. Eu vou clicar nessa opção, tá? Eu posso vir aqui, ó, na extremidade aí da nosso ambiente interno que a gente criou lá atrás, né? E aí eu faço uma distribuição retangular, tá? E aí o que ele vai fazer pra gente? Ele vai fazer uma distribuição aí das luminárias pra gente, tá vendo? Ó? Ele fez uma distribuição automática e colocou pra gente 3 luminárias, tá? Deixa eu clicar aqui, sala 1, só pra gente ver as nossas luminárias, tá? E aí, quando eu clico nessa distribuição de luminárias, né, eu tenho aqui algumas configurações, tá? Algumas delas, por exemplo, eu posso alterar a quantidade de lux, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui, eu quero 1000 lux nesse ambiente,
ele vai aumentar a quantidade de luminárias para eu atingir um número maior de lux, né? Lux é a unidade de iluminância, tá? É o quanto de iluminância a gente precisa dentro desse ambiente aí para a gente atender as normas e ficar uma iluminação adequada, tá? Então vou voltar aqui para o 500 lux mesmo, né? Tem o tipo de planeamento, né? Se é por potência, se é uniformidade. E aí a gente consegue rotacionar também as luminárias por aqui e eu posso definir manualmente no eixo X quantas luminárias eu quero e quantas eu quero no eixo Y. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 5 por 3, por exemplo, né? Então você repara aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 por 3, certo? Eu também posso descer aqui, ó, deixa eu ver aqui em dados de iluminação, deixa eu verificar aqui. Aqui em tipo de montagem, tá? Eu posso colocar aqui, ó, a altura dele tá 2,80, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui 3 metros, ó, tá vendo? Ela vai subir. Eu posso, para isso eu uso essa técnica para fazer com que ela fique embutida, né? Posso colocar 2,9, tá? Como se ela tivesse embutida, ó, ficou fora ainda, tá vendo? Não tá bem embutida, ela tá no meio termo aí. Então eu posso, por exemplo, aqui colocar 2,85, tá? E aí você vai ajustando aí conforme a sua necessidade, né? Eu vou deixar por enquanto 2,8 para facilitar a nossa vida aqui um pouco, tá? E aí esse é um tipo de distribuição. Vamos voltar aqui na planta baixa. Eu vou clicar aqui na nossa distribuição, vou deletar, tá? Esse é o retangular. Aí eu tenho, por exemplo, distribuição poligonal. Poligonal, eu posso fazer um formato aí, o formato que eu desejar, né? Eu posso ter um ambiente que não é exatamente um ambiente retangular ou um quadrado. Então eu posso ter paredes em ângulos diferentes, né? Então eu saio clicando, né? E clico com direito, fechar polígono. Tá? Então ele vai fazer uma distribuição aí para mim aleatória, proporcional ao formato aí que eu desenhar o meu polígono, tá? Depois eu tenho aqui distribuição, desenhar distribuição circular, né? Que aí eu faço um raio aqui, né? E ele faz para mim a distribuição, né? Quando que isso aqui é importante, né? Se eu tiver uma sanca retangular, alguma coisa do tipo, né? Dependendo do tipo da luminária que você estiver usando, pode ser bem interessante essa opção aí para você também, tá? Depois eu tenho aqui desenhar distribuição linear, então se eu tiver, mais uma vez, eu posso ter uma sanca, alguma coisa do tipo, né? E aí eu clico de um ponto ao outro e ele faz para mim a distribuição. Todas as opções, ele sempre abre para a gente algumas configurações, né? Dependendo da opção que você escolher, vai ter informações diferentes. Então aqui, por exemplo, quantidade, né? Eu posso colocar aqui 6, tudo bem? Ó, 6 luminárias, então ele vai alterar a quantidade para a gente. Vou manter aqui 3. Repara que a distância e o comprimento aqui, ele já altera automaticamente à medida que eu mudo a quantidade, né? Então o comprimento é desse ponto que eu cliquei até o outro ponto. E essa distância aqui é do centro de uma luminária até a outra, tudo bem? E aí eu tenho mesmo a opção de rotacionar, posso alterar a altura dela, tá? Tem alguns dados técnicos aqui, né? Corrente luminosa, né? Que na verdade seria o fluxo luminoso, né? É que como tá no português de Portugal, ele coloca a corrente luminosa. Mas eu tenho o fluxo luminoso, potência em watts aqui, tá? E assim por diante. Deixa eu deletar aqui. Eu também tenho a opção de colocar posicionar luminária isolada, né? Simplesmente eu clico onde eu quiser e deixo a luminária, posiciona a minha luminária, tá? Se eu tiver, por exemplo, um projeto arquitetônico onde o arquiteto já definiu o posicionamento das luminárias, eu posso simplesmente vir aqui, clicar em posicionar luminária e de acordo com a base de arquitetura, eu solto a luminária proporcional ao layout aí que você receber da planta de arquitetura, tudo bem? Aí, por último, aqui eu tenho a distribuição automática, né? Quando eu clico na distribuição automática e clico dentro do ambiente que eu criei, o software já entende aí as paredes que a gente criou e ele faz uma distribuição automática pra gente, tá? Mais uma vez aqui eu tenho as opções de configurar isso e posso alterar a quantidade de lux, tá?
Anderson, como é que eu sei se o projeto, se a iluminação ficou boa ou não, né? Como é que eu faço isso? Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Eu configurei aqui, ó, 500 lux e fiz a inserção automática. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, projeto inteiro, né? Se eu clicar aqui, ele vai calcular para mim o projeto. Aqui em ajustar cálculo eu não vou mexer por enquanto, tá? Vamos iniciar o cálculo. Eu cliquei para iniciar o cálculo. Agora ele vai processar aqui um pouco, a gente vai aguardar. Assim que termina o cálculo, você pode ver que abriu uma aba aqui na lateral direita, né? E aqui é onde a gente tem as informações após a execução do cálculo em si, né? Então a gente tem aqui sala 1, sala 2. A sala 1 está zerado, não tem nada de lux, porque a gente não inseriu nada lá. A gente só inseriu aqui na sala 2. Aqui, ó, no plano de uso 2, que é referente à sala 2, eu tenho aqui as opções, né? Aqui eu já faço algumas leituras. Então, por exemplo, o 467 aqui é o meu lux médio, né? Ou seja, se é um ambiente de escritório e eu consultar a NBR 8995 e ela vai falar para mim, né, que existe uma tabela e ela vai falar que em ambientes de escritório eu preciso de ter 500 lux médio. Então aqui eu já sei que está fora, né? Está um pouco abaixo, não bateu os 500 lux, ok? O fator de uniformidade representa aqui nessa coluna aqui, tá zerado, né? Porque ele faz um cálculo médio aí pra gente para dar o fator de uniformidade, né? Que ele até mostra aqui, né? Que seria o mínimo pelo médio, tá? O mínimo aqui, ele tá considerando que é 0,94 lux. Em algum ponto aqui do nosso projeto, o lux mínimo mais baixo ficou 0,94 e o máximo 575. Né? Então, com base nisso, ele faz um cálculo médio aí e chega no 467. Isso é uma forma de você saber se o seu projeto está de acordo ou não, tudo bem? Se a gente visualizar aqui no nosso 3D, vamos visualizar aqui sala 2, a gente tem aí o nosso ambiente de iluminação, tá? A gente tem aí, deixa eu fechar aqui, para a gente facilitar. Você viu que sumiu o plano de uso, né? Se eu clicar aqui, ó, ele aparece de novo aí o plano de uso para a gente, tá? Você pode ver que alguns pontos aqui, ó, por exemplo, embaixo da mesa tem sombra, aqui nesse canto tem sombra, né? Então existe a possibilidade no software de você configurar para ele considerar os móveis ou não considerar, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui em ajustar cálculo e aí eu tenho essas opções aqui, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, sem objetos ou móveis, né? Repara aqui nas anotações aqui embaixo, ó, sem objetos ou móveis, né? Tempo de cálculo significativamente reduzido, o cálculo não toma em consideração móveis nem objetos, adequado para análises em que a influência de móveis ou objetos não é desejada, né? Então o que acontece aqui? Embaixo desse móvel pode ter uma sombra aqui. Então o que acontece? Essa sombra ela vai entrar na minha conta aqui do fator de uniformidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui sem objetos ou móveis, aí ele vai falar que eu vou perder o resultado, né? Eu vou clicar em sim, que eu quero perder o resultado, porque eu vou calcular novamente, tá? Vamos fazer o cálculo novamente aqui. Agora você pode perceber que, olha o que aconteceu aqui, né? A gente está ignorando os móveis, tá? Então, as sombras que tem no ambiente, a gente não está considerando agora. Olha o que aconteceu, o lux mínimo é 371, tá? Então, ele está ignorando os móveis, até ficou tudo preto, ó, tá vendo? E as sombras, né, dos móveis não estão sendo consideradas, né? Então, para efeitos de uniformidade, né, a gente atingiu aí o que a norma pede, que é 0,7, né? 0,72, tudo bem? Tudo bem que assim, eu estou fazendo uma área geral, né? A norma a gente tem que analisar um plano de uso de trabalho, né? Por exemplo, mesa por mesa.
mas mesmo assim já ficou aí 0,7 o plano geral aí da nossa iluminação, tudo bem? E aí a gente agora consegue atingir aí os 517 lux, né? Agora o que acontece, né? Observa que essa área amarela, ela está ultrapassando aqui por dentro dos móveis, né? Ó, pega na base do monitor, só que os objetos não estão sendo considerados aí na nossa conta, né? Se eu voltar aqui para o jeito que estava, né? Ele vai perder os dados de cálculo, e aí se eu recalcular novamente, ele vai considerar os móveis nessa conta. Então ele vai analisar as sombras e as sombras vão interferir aí no nosso cálculo, tudo bem? O que eu quero destacar aqui? Quando você vai fazer um projeto, a sombra que está embaixo da sua mesa não vai fazer diferença para você trabalhar aqui olhando no computador, concorda? Então minha sugestão é a seguinte: para efeitos de renderização, você gerar imagens 3D, você pode colocar essa opção, deixar desabilitado aqui, tudo bem? Onde ele considera os móveis, aqui para você apresentar para o seu cliente, tá? Então, por exemplo, você pega essa imagem aqui em 3D, né? Você vai renderizar ela em alta qualidade, vai ficar melhor que isso aqui, e vai aparecer as sombras, os brilhos, etc, tá? Agora, para efeitos de relatório técnico, que é a nossa próxima aula, você tem que vir aqui e deixar sem objetos ou móveis, porque aí você desconsidera essas sombras aqui. Essas sombras aqui não vai interferir exatamente aqui no seu trabalho aqui. Quando a pessoa que está trabalhando no escritório, né, a sombra da mesa aqui não vai influenciar em nada para ela. Então é importante você saber isso aí, né? Então, repetindo, para efeitos de renderização e imagens 3D, visões, né, em 3D, você pode deixar essa opção desabilitada, tudo bem? E você pode aí, por exemplo, vir aqui, ó, visões, tá? Guardar nova visão. Aí você vai salvar essa visão aqui para você, se você quiser renderizar ela depois, tudo bem? E depois você pode fazer várias visões de todo o seu projeto, e antes de fazer o relatório luminotécnico, você vem aqui e ativa a opção para ignorar os móveis e objetos, e aí manda calcular de novo, tudo bem? Então essa aqui é uma forma de você interpretar aí o projeto, tá? Como que está o resultado aí do seu projeto. Agora, uma outra coisa importante aqui, antes da gente seguir para concluir isso aqui, a gente tem aqui os objetos de cálculo, né? Vamos voltar na planta aqui, planta baixa, andar, né? Eu não vou criar certinho com a questão de dimensão aqui para a gente não perder muito tempo, mas, por exemplo, eu tenho que consultar a norma NBR 8995, né? Quando eu tiver que analisar um plano de uso de trabalho, né? E aí eu crio uma área de cálculo no entorno da minha área da função, né, da minha área de trabalho aqui, né? Então, por exemplo, se eu desenhar aqui objeto de cálculo retangular, né, digamos que eu venho aqui desse ponto, tá? Vou traçar mais ou menos aqui e traço para cá a minha área de cálculo, né? Então eu criei minha área de cálculo para o meu plano de uso, para o meu plano de trabalho, tá? No nosso curso completo a gente ensina mais a fundo sobre a norma, o que a norma estabelece, tá? O meu objetivo aqui é que você entenda que tem essa ferramenta aqui de opção de cálculo para você analisar uma determinada região isolada, no caso uma área de trabalho isolada, tá bom? Então eu criei minha área de cálculo aqui, tá? Vamos olhar aqui no 3D, sala 2. Pode observar que a minha área de cálculo está no chão, né? Eu posso ter uma área de cálculo no chão para eu considerar as sombras, né? Como eu posso também alterar a altura aí da minha área de cálculo, né? Deixa eu mostrar aqui nas vistas para você ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui está a minha área de cálculo, né? Então, por exemplo, deixa eu só vir aqui, posicionamento. Aqui em posição 0, eu coloco 0,75, que seria 75 centímetros, seria uma área de cálculo aí num plano de uso, né, conforme a NBR 8995, tá legal? Então eu venho aqui no 3D, ó, onde que minha área de cálculo tá, tudo bem? E com base nisso, né, eu posso, por exemplo, copiar e colar essa área,
mover ela para o meu outro plano de trabalho aqui, tá? Posso copiar e colar e mover aqui para o meu outro plano de trabalho aqui. Uma ficou sobreposta à outra, né? Então eu posso escalar aqui se for o caso, só para a gente fazer um ajuste aí, tudo bem? E aí eu vou analisar esses 3 pontos aí. Deixa eu só ver se elas estão na mesma altura. Ficaram na mesma altura, tudo bem? E aí, como é que eu faço agora? Eu posso vir aqui e calcular novamente. Então agora eu vou fazer o cálculo, essas áreas vão... elas estão tudo zerada, tá vendo? Ó? O valor em lux está zerado. Mas como eu vou fazer o cálculo, isso vai mudar. Então vamos esperar o cálculo terminar aqui. Bom, então terminou o cálculo, né? Terminou o nosso cálculo. O outro lado continua zerado, daqui a pouco a gente vai ver. Então terminou o cálculo aqui. E a gente tem mais informações aqui, né? Ó, superfície de cálculo 1, 2 e 3, tudo bem? Ou seja, a superfície de cálculo 1 que a gente criou, a 2 e a 3 aí, para cada ambiente que a gente criou. Então você pode ver que a gente tem 3 pontos diferentes da nossa sala, né? E a gente tem aí os valores aí, né? Tá bem aproximado, né? 511, 514, 512, né? E a uniformidade está todas acima de 0,7. Se ficar abaixo de 0,7, o que você tem que fazer? Você tem que analisar o que diz a NBR 8995 para ver se você pode considerar 0,6 ou 0,7 no fator de uniformidade, tá? Fator de uniformidade se você não saber o que é ainda, né, a distribuição da iluminação, né? Quando você anda em qualquer ponto do ambiente, o ideal é que tenha o mesmo valor em lux, né? Só que isso não é possível, então a norma estabelece um percentual aí que seria o ideal 0,7, né? Então qualquer lugar que você andar tem que ter pelo menos aí 0,7, né? De uniformidade aí do valor em lux, tá? Então basicamente é isso. Aqui eu posso clicar nessa área aqui, por exemplo. Você pode ver que agora tem os números aqui em lux, tá? E eu posso também colocar aqui, ó, cores falsas. Aí eu tenho um gráfico de cor, né? Essa cor aqui, se eu bater no gráfico, ó, né? A gente tem aqui que esse tom aqui é mais ou menos aqui, ó, 500 lux, tá vendo? E esse outro verde aqui, deixa eu localizar aqui, ele é mais ou menos, tá mais ou menos 400, seria mais ou menos esse verde aqui, né? Seria mais ou menos aí, depende, você pode alterar a escala aqui também, tá? É muito interessante essa opção de cores falsas para você identificar aí também os resultados, tudo bem? Então, aí você pode ver que eu cliquei, ele aparece aqui que muda a cor, né? Então, legal. Agora vamos partir para a próxima etapa, né? Vamos só olhar o 3D como ficou o resultado. Então, nesse caso aqui a gente não está considerando os móveis, tá? Eu vou voltar para a opção aqui que a gente considera os móveis e vou calcular de novo. Certo, eu fiz isso daqui porque eu quero trabalhar com o ambiente, com a visão real, o mais real possível, tá? Então os resultados agora foram alterados, né? Por conta do tipo de configuração que a gente deixou aqui, legal? Aí só para concluir aqui, eu vou ter que calcular de novo, mas eu vou clicar aqui no menu luz, vou clicar na nossa distribuição e eu vou deixar ele aqui, ó, 2,8, vou colocar 2,85, vamos perder os resultados, para a gente deixar ele aqui, ó, embutido, não tá 100% embutido, 2,89, agora a gente deixou embutido aí, tá vendo, ó? Né? Não vou executar o cálculo porque agora a gente vai aqui pro ambiente da sala 1, ó, tá tudo escuro, né? Então eu vou até descartar os resultados para a gente visualizar esse novo ambiente, tá? A gente já tem o nosso teto aqui que a gente inseriu, legal? E aí, até ultrapassei um pouco uma coisa que faltou eu te explicar, né? Deixa eu abrir o nosso catálogo aqui, que eu deixei os modelos de luminária, eu vou deixar depois na descrição para você fazer o download, mas eu inseri as luminárias no nosso escritório e não falei para você qual o modelo, né? Então, vamos começar aqui
primeiro eu vou te explicar os modelos que a gente vai usar aqui nessa sala e logo na sequência eu vou te explicar qual é esse modelo aqui, tudo bem? Então vamos lá, até pedir desculpa aí que eu acabei ultrapassando essa etapa da aula, tá? Mas vamos lá. Esse ambiente aqui, ao contrário do escritório, a gente vai fazer um ambiente mais decorativo. Então, o outro lado que a gente fez, eu estou explicando para você um pouco da técnica, para quem precisa fazer projetos mais técnicos, mais seguindo a norma, mais focado em ambientes de trabalho. Agora, a gente tem alunos do nosso curso principal, né, nosso curso completo, que são arquitetos, design de interiores, e eles usam bastante os recursos desse software para fazer iluminações decorativas, né, também. Então vamos lá, eu separei aqui no catálogo da Itaim, né, esse catálogo aqui, tá vendo essa luminária aqui, ó, redondinha, né, ela tá iluminando essa parede aqui de madeira, né, esse acabamento, e o modelo dela é essa daqui, ó, tá? Tera 51, tudo bem? A cara dela, né, o rosto dela é esse aqui, ó. O design dela é exatamente esse daqui. Ela é direcionável, né? Você pode mudar o ângulo dela se quiser. Ela é de LED, né? E aí tem algumas informações, né? Embutir em forro de gesso ou modulado, formato circular, né? Tem o direcionamento da luz, etc. Tem algumas informações aí. Grau de proteção IP. E aqui é uma das coisas principais, né? A gente tem aqui a curva fotométrica dela. Essa luminária ela tem 3 tipos de fecho, né? De curvas. Tem a de 10 graus, 20 graus, 50 graus, né? Então pode ver que esse desenho aqui é a curva fotométrica dela. Por exemplo, esse 10 graus comparado com a de 50, você pode ver que aqui é mais, digamos assim, a grosso modo falando, gordinho, né? O raio dessa curva ela é maior. Então, a distribuição dela, né? O facho de luz dela é maior na horizontal, por exemplo, né? Enquanto que esse aqui, ela é mais fina. Então, essa aqui é mais indicada se eu quiser, por exemplo, fazer iluminação dedicada de um objeto específico, um vaso, alguma coisa assim mais direcionada, né? E eu tenho os dados aqui também, os dados técnicos. Ela consome 15 watts, 220, fluxo luminoso dela, ou seja, a potência luminosa dela é 910 lumens, eu tenho a eficiência luminosa, eu tenho a temperatura de cor, né, que é 3000 Kelvin, né? Essa temperatura de cor, quanto mais amarelada for, mais baixo é a temperatura. Quanto mais branca for, mais alta é a temperatura, né? Então, a gente poderia também fazer uma aula sobre isso aí mais para frente, tá? Então, esse aqui é o modelo que a gente vai estar utilizando. Só para apresentar a luminária que a gente já utilizou no escritório, eu vou na página, deixa eu pegar aqui na minha colinha, na página 59. Vamos lá, 59. Essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho 3 versões, né? É a Aquarius E, que é de embutir, né? E eu tenho Aquarius PE, ME e RE, tudo bem? A PE, que seria pequena de embutir, essa daqui, tá? A ME seria essa média de embutir e a RE é essa daqui, que é a retangular, tudo bem? A que nós utilizamos no escritório é essa ME, tudo bem? E eu tenho essa outra que a gente vai usar também no nosso ambiente decorativo aí. Então a gente vai usar a Aquarius E, que é essa daqui, e a gente vai utilizar a que está aqui na página 35 aqui, que é essa Tera 51 que eu já apresentei para você, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso projeto. Como que eu faço a importação dos arquivos IES, Anderson? Eu venho aqui no menu Luz, e aí eu tenho algumas opções, né? Importar ficheiro de luminárias é uma opção. Eu também tenho a opção de vir aqui em selecionar. E aí eu posso vir aqui em pasta. E aí eu carrego uma pasta, né? Eu adiciono aqui uma pasta que eu esteja onde eu fiz o download desses arquivos IES aí no meu computador, tudo bem? Para você fazer o download, basta você entrar no site da fabricante, criar um cadastro. O exemplo que eu estou te dando aqui é um exemplo da Itaim, que é uma marca nacional. Você pode entrar no site da Itaim, digitando no Google Itaim Iluminação,
e cria um cadastro lá. E aí você vai ter lá dentro do login, né? Você faz o login e senha, você vai ter acesso a todos os materiais, catálogos, os arquivos IES de vários modelos, tá? E aí é uma opção. Eu posso vir também aqui em importar ficheiro e aqui eu escolho aí o modelo que eu quero, né? Eu mostrei no catálogo que eu quero a de 10, né? 10 graus. Então aqui, ó, Tera 51, 15 watts, 3000 Kelvin, 10G, que seria 10 graus, né? Então eu vou dar 2 cliques. Depois que eu dou 2 cliques, eu venho aqui em selecionar, em histórico, ela vai aparecer para mim aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, apareceu aqui Aquarius PE, a gente tem a ME, que eu já tinha inserido antes, e tem essa aqui, ó, Tera 51, 10 graus. Eu dou 2 cliques nela e agora ela apareceu aqui para mim, certo? Se eu vir aqui na planta baixa e, por exemplo, eu clicar aqui em posicionar luminária isolada. Se eu clicar aqui, ó, depois eu vou lá no 3D. Agora eu tenho ela aqui selecionada, tudo bem? Só que ela tá para fora, né? Então eu tenho que ajustar aí, por exemplo, a altura dela, 2,89. Ficou quase lá, né? 2,899. Eu tenho que ir fazendo um ajuste fino aí, tá? Para ela não ficar exatamente dentro aí do nosso teto e interferir aí no cálculo, tudo bem? Então eu já coloquei a configuração de embutir, né? Uma coisa que eu já quero te passar de sacada importante é que aqui a gente pode usar, ó, linhas auxiliares, né? Na minha planta eu não tenho posicionamento exato das minhas luminárias, então eu posso fazer uma distribuição aí conforme eu quiser, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, linhas auxiliares, né? Desenhar linhas auxiliares. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, clicar desse ponto a esse, segurar a tecla Tab e digitar aí, ó, eu vou digitar 0.2, que seria 20 centímetros, e dou Enter. Então eu criei aí uma distância da parede para cá de 20, tá? 20 centímetros. Aí eu posso vir aqui na nossa luminária, deslocar e colocar ela aqui, tudo bem? Eu posso traçar uma linha aqui também, ver direitinho qual que é o centro, tá? Eu vou mover ela um pouco para cá. Essa mesma linha aí eu posso copiar e colar ela. Jogo lá para baixo. Clico com direito. Opa, clico aqui, vamos vir aqui. E aí eu coloco aí posicionado aí na nossa parede. Se precisar, você pode usar a tecla Shift, tá? Aí o que eu faço? Posso clicar aqui na nossa luminária, Ctrl C, Ctrl V e mover ela aqui para baixo, tudo bem? Certo? Aí eu posso fazer aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, colocar para cá e Ctrl C, Ctrl V e jogar para o outro lado, tá? Eu estou fazendo assim, olhando sem medidas, mas eu posso fazer o que? Eu posso usar as linhas auxiliares, tá? E ir criando o comprimento das minhas linhas auxiliares para eu fixar a luminária no ponto exato, tudo bem? Assim como eu fiz com essa linha aqui que a gente criou. Agora eu posso clicar nessa luminária, seguro a tecla Shift, clico nessa outra aqui, Ctrl C, Ctrl V e movo lá para cima, tudo bem? Movo aqui para deixar centralizado junto com a nossa. Podia ter feito as três aqui, copiado as três para cá, não tem problema, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa luminária aqui, perdão, vou clicar nessa linha, eu vou mover essa linha para cá, que ela tem 20 centímetros, né? Eu vou rotacionar ela, mover novamente, e aí eu vou posicionar ela aqui, ó, nessa parede aqui, certo? Por que eu estou fazendo isso? Agora eu vou copiar e colar e a gente vai fazer aí uma distribuição aí nessa parede agora. Vou copiar e colar. Vou colocar uma aqui. Ctrl C, Ctrl V. Opa, peguei errado, tá vendo? Agora eu perdi o alinhamento. Ctrl Z.
pego na seta e mudo para cá, certo? Deixa eu ver como é que tá ficando isso no 3D. Agora a gente tem as 4 aqui, certo? Ó, aqui está muito longe, aqui está muito perto, né? Então eu posso vir aqui, selecionar as 4, perdão, mover um pouco aqui para cima para ficar igual, tá? Depois eu posso selecionar todas elas, Ctrl C, Ctrl V e levar para o outro lado lá, né? E mais uma vez, né? Eu preciso pegar essa linha aqui de referência e mover ela lá para o outro lado para a gente deixar nos mesmos 20 centímetros de distância, certo? Aqui eu perdi um pouco a referência, então eu vou criar uma outra linha, tá? Vou criar uma outra linha pegando aqui, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Pra gente mover, opa, voltar aqui na luminária, pra gente pegar aqui, ó, e mover a nossa luminária em cima da nossa linha de referência, tudo bem? Agora eu posso deletar essa linha aqui, deleta, certo? Vamos ver aqui como é que ficou no 3D. Certo? A gente tem a nossa luminária, se a gente olhar aqui por dentro, ó, a gente fez uma distribuição rápida aí, tá? Eu não estou me preocupando muito com espaçamento, tá? Isso aí você use e abuse das linhas auxiliares para você criar um ponto até o outro, pegar o ponto meio, né? O meio de referência. De repente você pode até fazer isso no AutoCAD já para te facilitar a vida também, tá? E aí, uma coisa que eu poderia até ter feito antes, né? Aqui em lâmpadas, né, a gente tem os dados da nossa luminária. Eu tenho aqui a temperatura de cor 3000, né? Eu tenho aqui o fluxo luminoso, watts, né? Eu posso mudar a temperatura de cor assim conforme a minha necessidade. Nesse caso eu vou deixar 3000 mesmo, né? E aí agora o que a gente faz? Vamos calcular o nosso projeto. Ó, ficou uma linha perdida aqui, ó. Vou deletar ele. E vamos calcular o nosso projeto. Bom, então agora ele calculou para a gente, né? A gente calculou agora aqui, ele vai apresentar os resultados para a gente também. Mas na iluminação decorativa, é claro que assim, dependendo do caso, é importante você analisar quantos lux você está tendo no lugar, né? Pode ver que, ó, ficou uma grande sombra aqui nesse meio, né? Porque a gente ainda vai inserir 2 luminárias aqui. Mas assim, esse aqui você já pode ver que ele tem um ambiente mais decorativo, né? Essa parede, por exemplo, a gente tinha colocado um acabamento de madeira, né? Alguma coisa assim. E já fica uma iluminação bem bacana, né? Um tom amarelado. E olha que interessante, né? Essa parede, ela não é branca, né? É um tom meio puxando para um rosa, alguma coisa meio parecido com bege. E olha a diferença, né? A luminária é a mesma, a temperatura de cor é a mesma, tudo mesma coisa. Só que uma cor de parede que a gente coloca já dá diferença na tonalidade da luminária, né? Então assim, isso a gente consegue perceber no Dialux mesmo. E se a gente quiser alterar, a gente altera aí também, tá? Não tem problema. Então assim, esse aqui é uma sugestão aí, né? Só um exemplo para a gente fazer a iluminação. Uma iluminação decorativa. Você pode perceber que bacana aqui que a gente tem aí a sombra das cadeiras, tá? E isso aqui a gente consegue melhorar a qualidade dela fazendo uma renderização em alta qualidade, tá? A gente também ensina isso no nosso curso completo, né? Seriam algumas aulas maiores aí pra gente estar explicando isso, mas assim, o importante aqui é você já conseguir fazer, né? Com isso aqui você já consegue fazer um projeto aí bacana, entregar para o seu cliente. A qualidade técnica é importante, mas o visual aí pode ser uma coisa extremamente importante para fazer um diferencial, você fechar um negócio, ou se você trabalha como funcionário, você também se destacar aí na sua carreira, né? Então vamos inserir agora um outro plugin aqui que falta, né? Eu vou voltar aqui no menu luz em luminárias e
eu poderia vir aqui e importar ficheiro, mas eu já importei, né? Então, esse modelo aqui, ó, esse aqui é o ME que a gente usou no escritório, agora eu quero esse aqui, ó, Aquarius PE Premium. Vou dar 2 cliques, tá? E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui, ó, desenhar distribuição linear. Eu vou pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Vamos perder os resultados. Ele inseriu 3 luminárias para mim, né? Posso deixar essas 3 luminárias, posso colocar 2, tá? Eu vou colocar 2, vou dar Enter. E aí, vamos ver se a altura está correta, ó, 2,8. Se a gente bater aqui no 3D, ó, a gente vai ver que ela tá tipo como se fosse sobrepor, né? Então eu vou clicar aqui e vou dar um pente fino aqui, 2899, para ele ficar embutido. Vamos ver se não ficou. Ah, ficou bom, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes ela pode ficar para dentro do teto, aí o resultado luminotécnico vai sair errado, tá? Então, feito isso, deixa eu voltar para cá. Feito isso, calcular projeto novamente. Bom, então a gente fez o nosso cálculo novo aqui, né? Plano de uso 1, ele também apresenta os dados pra gente, tá? Como é um ambiente decorativo, a princípio eu não vou considerar nada aqui. E agora a gente tem o nosso ambiente aí um pouco mais claro aqui, tá? Aqui você pode ver que até apareceu um valor um pouquinho maior aqui no nossa uniformidade. Isso é porque o meio que estava bem escuro aumentou um pouco a quantidade de lux, né? Só que a gente tá usando a configuração para considerar os objetos. Então, lembra disso, tá? Para efeitos de relatório luminotécnico, isso aqui não está tão válido para a gente, né? A gente teria que desconsiderar os móveis e objetos aqui. Tudo bem? Então, assim, a gente agora tem um ambiente aí bacana, né? Se eu quiser fazer uma visão, por exemplo, né? Eu posso clicar com o direito do mouse, né? Eu posso até dar um zoom aqui, ó. Eu clico com o direito do mouse e arrasto. Eu vou ajustando aí conforme o que eu quiser fazer aí, tá? Posso mover aqui, ó. E aí eu posso vir aqui e clicar em visões, guardar nova visão. Tudo bem? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado aí dessa ferramenta, dessa parte luminotécnica. Lembrando que isso aqui é um curso gratuito, a gente tem muita coisa ainda, né, que a gente poderia estar ensinando. A gente vai postar mais vídeos ajudando você aí sobre o Dialux, né? Isso aqui é só um exemplo básico aí do que é possível a gente fazer com esse software, né? E espero que você tenha gostado. Todos os arquivos, todas as informações eu vou deixar aqui embaixo, em algum lugar aqui na descrição, para você fazer o download tanto dos arquivos IES das luminárias, né, quanto a base de arquitetura. E eu também vou deixar disponível aí o catálogo da Itaim. Recomendo você entrar no site deles, fazer o cadastro, mas eu vou deixar disponível aí para te ajudar também, tá bom? Bom, então você pode perceber que somente com esses 2 ambientes que a gente fez aqui já é possível a gente concluir, né, e aprender bastante coisa aí, bastante ferramenta e função que o Dialux fornece pra gente, tá? Lembrando que isso aqui é um curso básico, né? A gente está ensinando o básico. Eu resolvi pegar as principais partes, né? As coisas mais importantes de um modo básico, né? Para você já conseguir fazer o seu projeto aí, tá? E uma coisa que eu já quero frisar, tá? Você pode fazer isso agora que você está aqui, ou depois que você terminar esse curso aqui. Uma coisa importante, você precisa, uma recomendação muito importante, tá? Você precisa ter embaixo do seu braço aí, ou no seu tablet, né? A gente está na era digital, a NBR 8995, tá? Se você trabalha com projetos, ou pretende, ou vai trabalhar com projetos de instalação, de luminotécnica, perdão, de ambientes internos. Por que eu te falo isso, tá? Porque você precisa ler ela, vai abrir sua mente, né? E você também vai abrir sua mente, você vai entender por que a gente tem que ter um valor X de iluminância, tá? E tudo que você vai fazer, você tem que se basear em normas e conhecimentos de engenharia, conhecimento técnico, né? Propriamente dito. Então é muito importante que você faça isso, tá? E você também precisa aprender aí os fenômenos, os conceitos de luminotécnica, né? Então,
você unindo todo esse conhecimento com o que você está vendo aqui no Dialux, né, a gente está até tentando explicar algumas coisas de fenômenos de luminotécnica, né, para te ajudar aqui. Isso também daria um treinamento à parte, mas assim, é muito importante você ter isso em mente, tá? Não adianta você pegar o Dialux e sair fazendo ali como se fosse um robô. O Dialux ele não vai te dar uma mágica assim para você já fazer, tá? Então você tem que ter uma base técnica sim. Com essa base técnica, o software vai ser poderoso e você vai ser poderoso aí no seu projeto, tá? Então é isso daí, vamos concluindo nossa aula número 3 e te vejo na próxima aula. Um grande abraço!